Amém, gente? Eu vou continuar a palavra que está ardendo no meu coração. Talvez você vá ouvir eu falar muito sobre isso. Porque não adianta a gente ficar inventando as coisas, mas o que Deus está falando a gente precisa obedecer, né? Ontem nós vimos isso, né? Quando Deus fala, a gente precisa obedecer, né? A gente não resistiu ao Espírito Santo. E Deus tem falado muito comigo sobre essa palavra que eu comecei a pregar no domingo passado. As perdas e ganhos da vida. Tem os momentos de perder e tem os momentos de ganhar. E para isso eu lembrei também de Eclesiastes 3, não preciso abrir, só estou comentando. Eclesiastes 3 fala que tem o tempo para todo propósito debaixo do céu. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de colher, tempo de abraçar, tempo de deixar de abraçar. E quando falava assim, tempo de abraçar e deixar de abraçar, eu pensava, mas como que é isso? Vou abraçar minha esposa, vai ter tempo de parar de abraçar, vou abraçar o irmão, vai ter tempo de eu parar de abraçar. Teve o tempo de parar de abraçar, não teve? Teve uma pandemia aí que até hoje tem lá nas marcas, né? Eu vou na Unicamp, depois de amanhã eu vou estar lá de novo, tem as pegadas, né? Manter 1,5 metro de distância, é distância social. Então tem tempo para tudo. E às vezes tem o tempo de perda também. E às vezes nós precisamos perder para ganhar. Sim ou não, gente? Quem já perdeu alguma coisa aqui? E às vezes a gente fica lembrando que perdeu, não é isso? Cara, foi difícil ter perdido. Mas, às vezes, precisa perder para ganhar. Então, o texto básico é Mateus 16, 24, quem puder abrir. A versão que eu vou usar aqui é a atualizada, a revista atualizada. Mateus 16, 24 a 27, é o texto básico, é o texto-chefe do que eu estou falando desde o domingo, né, passado. Já está ali na tela, se você não encontrar, vamos acompanhar ali. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Toma a sua cruz e siga-me. Portanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Você quer ganhar a vida? Você tem que perder. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que daria o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Vamos fazer mais uma oração? Pai amado, nós agradecemos o Senhor por esse momento de louvor, momento de adoração, onde podemos adorar o Senhor. Tivemos a oportunidade de louvar o Teu nome. Obrigado, Senhor, pelas palavras que já foram ditas até aqui. Agora, Senhor, abre os nossos ouvidos para ouvir a Tua palavra. Estamos diante mais uma vez da Tua palavra. Que o Senhor continue falando conosco. Claro que nós não gravamos tudo que é falado aqui, mas pelo menos alguma coisa vai ficar gravada em nosso coração, Senhor. Alguma dessa semente possa cair na boa terra, na terra fértil que é o nosso coração, e possa produzir fruto a 30, 60 e a 100 por um. Em nome de Jesus, meu Pai. Amém. Amém, amados? Então é isso. Jesus falou, quem perde a vida vai ganhar a vida, a verdadeira vida. Né? Então é isso que ele falou. Ele falou, e ontem até nós comentamos um pouquinho, né? Parece que foi até o Roberto que comentou um pouquinho sobre isso, né? Portanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. Aqui são duas vidas, são a vida natural e são a vida eterna. Quem quiser salvar a sua vida eterna, perdê-la. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Então, Jesus está falando, quem perder a vida natural, vai achar a vida espiritual. Quem perder a vida natural por minha causa, vai achar a verdadeira vida. Então é isso, né?
E não precisa abrir, mas em Lucas 9, 23 também fala, e foi o que foi comentado ontem, que o Roberto comentou, e os homens comentaram, que Jesus fala, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. A gente tem que negar a nossa vontade. Quando fala negue-se a si mesmo, muitas vezes a gente tem que falar para o nosso eu, quieta. Né? Tem um salmista que fala assim, por que está batida a minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. O que ele está falando aqui, Paulinho? Por que está abatido a minha alma? Ele está conversando com ele mesmo. Ele está conversando consigo mesmo. Às vezes nós vamos ser meio maluco, no bom sentido, de falar sozinho. Quando você está vendo que o negócio está fritando, fala com você mesmo, que a alma fica aquela angústia, né? A Rosa falou, aquele medo de vir uma coisa que eu não vou conseguir pagar, vai vir. A gente fica angustiado, gente. Principalmente se tiver alguma coisa para pagar no outro dia e hoje você não tem o dinheiro ainda. A gente fica angustiado, mas Deus é maior do que tudo. Então nós temos que falar com a nossa alma. O salmista que fala, por que está abatida a minha alma? A alma dele estava abatida. A alma dele não estava crendo, não. Estava num desânimo sem fim. Por que está abatida a minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Perturbado. Perturbado. Inseguro. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Quer dizer, isso é negar a si mesmo. Quando Jesus fala, negue-se a si mesmo, pega a sua cruz e siga-me. Em Lucas fala, pega a sua cruz dia após dia, todo dia, pega a sua cruz. Levanta cedo, o Roberto deu uma experiência. Levanta cedo, dá uma espreguiçada, fala, hoje eu vou vencer. O velho homem vai ficar, eu vou sair, meu velho homem vai ficar. Aí o cara te fecha lá no cruzamento, você fala, glória a Deus. Né, Ronaldo? O caminhão fecha vocês, tem que frear, que chega, canta o pneu, né? Glória a Deus, Deus te abençoe, caminhoneiro. Caminhão de 30 metros na sua frente, você a 100 por hora. É fácil? Não é fácil. Por isso que tem que negar todo dia. É todo dia, irmão. Nós somos cristãos, não é só aqui no culto, no salão da igreja, não. Somos cristãos todos os dias. É fácil? Impossível. Mas o Espírito Santo está em nós para nos levar a cumprir o propósito de Deus. Amém? Pela questão de perdas. Não chore por aquilo que se foi, mas se prepara por aquilo que vai vir, aquilo que virá. Às vezes a gente chora o que perdemos, né? E Deus olha na hora e fala, agradeça pelo que você tem. Você nem sabe o tanto que eu vou te abençoar. E aí a gente fica olhando para trás. Só olhando no retrovisor. Olha para frente, tenha meta. Paulo falou, não pense que eu já alcancei o que eu quero fazer, mas uma coisa eu faço, esquecendo das coisas que para trás ficam, e avanço para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus. Né? Então, a gente não pode parar por aquilo que aconteceu. Nós precisamos olhar para frente, tirar a experiência do passado, né? É ótimo o passado, para a gente tirar a experiência. Ver onde você estava, hoje onde você está, ver o que você tinha no passado para hoje o que você tem. Faz uma análise da sua vida. Será que está pior? Será que a sua vida está pior do que quando há 20, 30 anos atrás? Eu creio que não. Eu creio que não. Não sei o que você pensa. Sim ou não? Sua vida está melhor? Deus tem feito alguma coisa? Sim. Então, vamos aguardar o que vai vir. Vamos tirar o foco do passado. O que Deus vai trazer vai superar tudo aquilo que perdeu. Esse nós vamos ler esse versículo. 1 Coríntios 2:9. Veja aí por que Deus fala. Ele dá garantia que vai ser melhor. 1 Coríntios 2:9. Se você não encontrar, está no painel já. Paulo está falando, mas como está escrito, nem
Fala comigo, igreja. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Não dá para entender. A mente humana não entende. É isso que Paulo está falando. Nem olhos viram, nem ouvido ouviram. E jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O que vai ver é muito grande. O apóstolo Paulo foi até o terceiro céu. E eu falo que viu coisas que não podem nem ser falado, né? E Deus pediu ele segredo. E ele não falou. Não pode nem ser falado. Ele viu coisas, por isso que eles... A maneira que ele expressou aqui, nem olhos viram, nem ouvido ouviram, e jamais penetrou em coração humano o que Deus tem reservado para aqueles que o amam. Só isso, ele não teve outra expressão. Isso foi o máximo que ele pôde falar. E lá na frente nós vamos ver um pouquinho sobre isso. Quando você decide deixar tudo para andar com Jesus, você perdeu? Estás muito enganado, meu irmão e minha irmã. Essa foi e sempre será a melhor escolha da sua vida. Amém, gente? Às vezes tem momentos que você fala, será? Se eu tivesse pegado outra coisa, talvez eu estava melhor do que hoje. A melhor escolha que você fez foi largar tudo para servir a Jesus. Os discípulos tinham essa pergunta também. Pedro pergunta assim, ó. Acho que eu não marquei nem a referência, mas eu escrevi aqui. Então falou Pedro: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Que será, pois, de nós? Jesus respondeu: em verdade vos digo, que vós, os que me seguiste, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, e entre parênteses aqui, ou mulher, ou filho, ou campo, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos e os últimos serão primeiros. Aqui, Jesus está falando, Pedro, e nós deixamos tudo para te seguir. E agora, o que nós vamos ganhar com isso? Pedro nem sabia o que estava para vir na vida dele, né? Mas Jesus falou, quem tiver deixado casa, pai, mãe, mulher e terrenos, né? Ele está falando, terrenos, por amor de mim, vai receber muito mais e a vida eterna. A vida eterna. Reino de Deus. Jesus ficou 40 dias com os discípulos, depois que ele ressuscitou, e ele não falou nada sobre igreja. Ele não deixou, ele podia ter deixado uma coisa assim, né? Igual os 10 mandamentos, ter deixado tudo assim para a gente seguir aquilo, para montar uma igreja, para ser uma igreja. Ele não falou nada de igreja. Os 40 dias falou a respeito do reino de Deus. Reino de Deus. E nós não temos visão do reino de Deus. A gente quer ir para o céu. Nós queremos ir para o céu. Nós queremos ir para o céu. É errado? Não é. Mas a gente tem que pensar no reino. Quando fala reino de Deus, é terra prometida, é onde tem um rei que vai reinar com justiça. A Bíblia fala, o reino milenar de Jesus vai ser um reino de justiça. A gente não vai ver, se a gente começar a assistir muito jornal, e um fala uma coisa, e outro fala outra, a gente fica ruim, eu não sei você, mas a gente fica ruim. Tem dia que, sabe, mas é difícil, né? Penha nem insiste, nem pouquitas vezes eu mostro alguma coisinha para ela. A gente fica desanimado.
sabe? A gente olha e fala, Jesus, o senhor precisa vir. Está muito difícil. Eu não mandei, eu acho que eu mandei para uma ou duas pessoas lá na Síria, né? Que estava fazendo cristão, né? Vocês devem ter visto aí, estava na internet. Põe os caras para andar de joelho, arrastando. Monta no cristão, fala que os crentes é de jeito. Eles montam, faz cavalo deles, né? Montado. Soldado montado nos cristãos. Soldado nada, é aqueles doidos lá, né? Então, são humilhantes, né? Muito humilhantes. E depois no final ainda mata, né? Executa assim, sem mais, sem menos. Chega no final lá, vai andando, depois dá um tiro na cabeça, pronto. Tiro de fuzil, que ela mata. Então é muito humilhante, né? Assim, quem deixar tudo por amor de Jesus, vai ter a vida eterna. Vai participar do reino de Deus. Reino de justiça. O Pai Nosso que Jesus ensinou é uma coisa muito... Nós não sabemos Pai Nosso, a gente não vive o Pai Nosso. Ele fala, Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, aqui na terra como é feito no céu. Faça a tua vontade aqui como é feito no céu. Venha o teu reino. Esse tem que ser o nosso desejo, o Pai Nosso. Sabe o que vai vir? Isaías, nós vamos ler, Isaías 54, de 1 a 5. Isaías 54, de 1 a 5. Ele fala assim, ó. Canta alegremente, ó estéreo, que não deste a luz. Eu acho engraçado que o Haroldo falou esses dias atrás, numa live de segunda-feira, última segunda-feira do mês, agora vai ser na penúltima, próxima segunda-feira. Amanhã nós vamos ter uma live com ele, depois eu mando o link para quem quiser assistir, pode assistir, tem muita vaga. Era bem limitado, mas agora tem muita vaga, está faltando muitos irmãos a participar. Vou mandar para vocês. Ele estava falando que tem notado que a igreja brasileira está estéril. Até eu comentei sobre isso aqui. O que é estéril? O que é esterilidade? Não está produzindo frutos. Não está tendo batismo. Glória a Deus, tem uma menina que converteu agora, né? Um adolescente já jovem, né? Quer o batismo. Talvez em julho, né? O dia que nós tirar um retiro com a igreja na chácara. Não é um encontro daquilo, é um retiro de um dia. Ela já quer batizar, já pediu agora que quer batizar. E é a Jennifer? Então, e talvez vai ter mais batismo, eu creio que vai ter mais. Mas a igreja brasileira está estéril. Eu falo que existe muito rodízio, né? As pessoas estão passando, né, recebendo. Falou, não é errado receber pessoas de outra igreja. Não é errado. Só que a igreja não está tendo fruto, não está, né? Está recebendo pessoas de uma igreja, aí o outro vai para outro, então não está tendo quase batismo, não está tendo conversões. Não sei porquê, mas está fria, né, hoje. A exortação de Deus para nós foi, né, a igreja está fria. Hoje, difícil evangelismo, né? Difícil é pegar as pessoas e a gente vai, quando chega num ponto parece que a pessoa não vai mais, parece que não entende a palavra, a gente tem que orar sobre isso. E aqui, Deus está falando através de Isaías, olha, canta alegremente, ó estéreo, está falando, quem está estéreo pode cantar de alegria, pode ficar feliz, canta alegremente, ó estéreo, que não deste a luz, exulta com alegre canto e exclama, tu que não tiveres dor de parto, não tiveste dor de parto, porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor.
Verso 2 fala: alarga o espaço da tua tenda, estende-se o todo da tua habitação, e não impeçais. Alonga as tuas cordas e firme bem as tuas estacas, porque transbordará para a direita e para a esquerda. A tua posteridade possuirá as nações, e farás que se povoe a cidade assolada. Não tema, porque não será envergonhada. Não te envergonhe, porque não sofrerá humilhação, pois te esquecerá da vergonha da tua mocidade, e não mais te lembrará do opróbrio da tua viuvez. Porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor. Ele é chamado Deus de toda a terra. As perdas de hoje resultará nos ganhos de amanhã. Isso aqui aí eu complementei. Boa ou não a promessa? Cantar. Firma bem as suas estacas, porque vai transbordar. Se não firmar as estacas, vai arrancar. É aquilo que eu tenho falado. Falei no domingo passado. O odres novo. Se tiver odres velho, a hora que viu o vinho, vai embora. Mas firma bem as tuas estacas. Alonga o todo da sua habitação. Aumenta o lugar, porque vai encher. Isso aqui está falando de Israel, natural. Israel é uma bênção, né? Lugar árido, seco, está frutífero. Israel exporta grãos, exporta cereais para fora, para outros países. Num lugar seco, árido. A pior terra que tinha, eles deram para Israel. Quando eles voltaram para a terra, né? E eles se transformaram, porque foi eles, mas através de Deus. Deus que fez. É promessa também nos profetas. Fala que o deserto vai florescer. Né? O lugar árido será frutífero. Olha que coisa que Israel colhe, gente. A gente olha a lavoura deles, é terra árida, terra que não prestava. Eles transformam a água do mar salgado, transformam em água potável. Tem aparelhos, eles inventaram aparelhos que transformam a água do mar em água potável. E agoa as plantas, irriga toda a planta, as plantações. Então é promessa de Deus. Deus, quando promete, Ele cumpre. Amém, gente? Ele tem um compromisso com Ele mesmo. Ele não vai se perder por aí. Dentro desse assunto ainda, eu quero falar uma coisa que foi muito vivo para mim isso aqui. Todas as vezes que você ver uma pessoa ferindo alguém, seja fisicamente ou verbalmente, é porque tem uma ferida aberta dentro dela. Aqui está falando, lá ele falou que vai crescer, vai estender para a direita, para a esquerda. Agora, toda vez, então entenda agora que eu vou entrar num assunto aqui muito importante. Todas as vezes que a gente vê uma pessoa ferindo a outra, seja fisicamente ou seja verbalmente, é porque essa pessoa que está ferindo, ela tem uma ferida aberta dentro dela mesma, dentro de si. Sabe? Existe pessoa, eu não sei, existe pessoa difícil, né? Existe pessoa que qualquer coisinha ela xinga o outro, dana e, como se diz, chuta o pau da barraca, né? Toda vez que a gente vê isso aqui é porque essa pessoa não foi curada. Sabe por quê? Que fala assim, ó. Toda pessoa ferida fere pessoas. Sim ou não, gente? Se a pessoa está ferida, ela vai ferir outra pessoa. Toda pessoa machucada, o que ela faz? Pessoa machucada. O que é a tendência da pessoa machucada fazer? Machucar os outros. Fala, estou lascado, estou machucado, e machuca o outro. Pode entrevistar pessoas que brigam, pessoas que vai preso, pessoas. Entrevista aí para saber. Não tem nada na vida, estou assim mesmo, estou lascado. E aí ele está pronto para machucar os outros. Por isso que é perigoso você ficar perto de pessoas machucadas. Ela pode te machucar.
Toda pessoa frustrada, o que ela faz? Ela frustra as pessoas. Pessoa frustrada, você vai tomar um conselho com uma pessoa frustrada para você ver. Vai lá, senta com ela. A pessoa está frustrada, está ruim, está amargurada, está desanimada, está ruim. Pega, me aconselha aqui. Falou, cara, não vale mesmo, pode largar a mão, isso aí não vai para frente mesmo. Não é isso? Ela é frustrada, ela vai frustrar você. Você vai lá, você vai sair pior. Pior. Você sai muitas vezes pior. Fala comigo assim, ó. Fala comigo. Mas toda pessoa sarada sara as pessoas. Pessoa sarada sara as pessoas. Por isso não fica frustrado com o passado. Fica frustrado com... Porque a área que você mais sofre é a área que Deus mais te usa. Quanto mais experiência você tem naquela área, mais experiência você vai ter para ajudar as pessoas. Quem está entendendo? Está entendendo, gente? Saiba, se você passou por algo na vida, experiência difícil e superou, Deus vai te usar nessa área para você curar outras pessoas. Pessoas curadas curam outras pessoas. Pessoa feliz transmite felicidade a outras pessoas. Pessoas que sabem o que quer na vida vai transmitir essa visão para outras pessoas. Vai levar outras pessoas a ter a mesma visão que você tem. Qual visão você tem? Qual desejo você tem? As pessoas vão conversar com você, vai ficar animada, vai crer mais em Deus ou vai sair desanimada? Falando que não compensa, igreja é difícil. E é mesmo, e quem falou que é fácil? Quem te falou mentiu, que é difícil, é impossível. Mas Deus é o dono da igreja. Ele é o Senhor da igreja. Ele é o dono das vidas. As vidas pertencem a Ele, irmão. O grande médico de hoje foi o grande paciente de ontem. Você concorda ou não? O grande médico de hoje foi o grande paciente de ontem. Quem que é o grande médico de hoje? Vocês estão tão com medo. Estão tão com medo. Pode errar, meu irmão. Pode falar errado, pode falar o que não é. Aqui não é tribunal, não. Não é tribunal de Cristo, não. Não é tribunal do Supremo Tribunal Federal, não é. Pode falar. Jesus, pode falar bem forte, Jesus. Ele é o grande médico de hoje, mas ele foi o paciente do passado. O grande paciente do passado. Por quê? Porque Jesus aprendeu. Ele aprendeu. Ele passou por algo que... Vamos ver na palavra aqui? Hebreus 2,18. Vamos ver esse versículo. Esse versículo aqui é muito bom. Foi um dos primeiros versículos que eu decorei também, junto com alguns outros. Hebreus 2,18. O autor de Hebreus diz assim: pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Amém, gente? Ele foi paciente. Por isso, naquilo que ele foi tentado, pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Por isso que tudo que você passa na vida, pode falar com Jesus. Ele tem experiência para te ajudar. Amém, gente? Ele tem experiência, porque ele passou por tudo isso. Para que quando a gente precisasse, ele pode nos socorrer em tempo oportuno. Olha o outro versículo agora. Me parece que é Romanos 8,18. Nós lemos Hebreus 2,18 e agora Romanos 8,18.
Paulo está falando assim, ó, porque para mim tenho por certo que o sofrimento do tempo presente não pode ser comparado com a glória a ser revelada em nós. Paulo está falando que o sofrimento de agora, às vezes você fala, estou sofrendo, o sofrimento de agora não pode nem se comparar com a glória que vai ser revelada em nós. Nem se compara. E aí, 1 Pedro 5, 8 e 9. 1 Pedro 5, 8 e 9. 5, de 8 e 9. Verso 8. Sede sóbrios. Sabe o que é sóbrios? Alguém sabe o que é sóbrios? Sede sóbrios. Também. Sóbrio é uma pessoa normal. Quando a pessoa bebe, ela não é sóbrio. Ela não está em si. Seja sóbrio. Seja normal. Seja você mesmo. Seja sóbrios e vigilantes. Quer dizer, não fica embriagado com vinho, bebida forte. Fica normal e vigilante. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Esses dias eu vi, o cara falou que esse negócio de Deus, de todo mundo que fala em Deus, ele está falando a respeito de políticos que são cristãos na política, se deram mal e não sei o quê. O repórter perguntou, o que você acha que tem que fazer? Eu acho que tem que abraçar o capeta. Falou, tem que abraçar o capeta. Aí, Pedro está falando que o diabo, vosso adversário, ele anda em derredor, rugindo, como um leão, procurando alguém para devorar. Os caras não sabem, faz amizade com o diabo, faz amizade, não, amizadinha. Ele não, o outro falou assim, o diabo não é tão ruim igual o povo fala, não. Não é tão ruim igual o povo fala, não. Então faz amizade com ele, ser amigo dele, então. Né? 9, resistir-lhe firme na fé, resista a ele. Certo que sofrimento igual aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Parece que Pedro estava vendo os nossos dias, né? A gente não sente, irmão, vamos ser sinceros. A gente vê os irmãos morrendo lá, né, 4 mil, depois mais de 1.000, 24 horas. A gente vê o sofrimento, passou. A vida nossa continua, a gente não tem peso, né? A verdade é, a gente não tem peso daquele jeito para os irmãos. E Pedro está falando, sabe que os irmãos, está acontecendo isso no mundo. Então, a verdade é essa. A gente não tem muito peso. A gente precisa orar. Deus, coloca peso no nosso coração, porque a hora que chegar aqui, a pandemia foi assim. Começou lá e saiu até exagero, né? Quando eu vi isso da primeira vez, foi alguém que falou lá em casa, parece, que o cara vai andando na rua e sente mal, já morre fulminante. Eu falei, nossa, esse negócio mata mesmo ligeiro, né? Parece que a pessoa andava e já ia morrendo, já ia caindo e morrendo. E de repente falou, mas ainda está para lá ainda. De repente, chegou no Brasil. Alguém trouxe, veio. E depois, está em qual estado? Já tem 2 estados que tem. Depois vai, loguinho chegou na nossa cidade. E aquele alvoroço. E loguinho pegou a nossa família e levou alguém da nossa família. Né? Aí a gente começa a sentir. A gente falou, o negócio... a gente fica... Eu passei uns dias depois que o Zé morreu, eu passei uns dias... Acordava assim à noite e lembrava dele, parece que eu estava sonhando que eu tinha morrido. Mas a gente custa conformar, né? Assim, era uma coisa, parece que dava um choque, assim.
né? Outros irmãos, outras pessoas que morreram. Quantas pessoas que morreram naquela época, né? Então, muito difícil. Então, escuta bem esse comentário aqui, que eu falei em cima disso aqui. Tem gente querendo curar feridas profundas, mas não sabe lidar nem com ferimento raso. Sabe, irmão? Vê se quer curar as pessoas de ferimento profundo, mas os ferimentos rasos. Os médicos são preparados para enfrentar esse tipo de coisa, né? Eu cheguei lá com meu dedo cortado, quando ele tirou, aberto. Você acha que ele importou? Mas nem um pouquinho. Ele é acostumado a costurar, cara que chega lá faltando pedaço, e vai costurando, e vai... Agora um cortinho desse no dedo, para mim era grande, doía na alma, né? Mas ele não, ele chegou, conversando mais bom, encheu a anestesia lá e foi no dedo aqui, tchum, aqui, de cá, tchum, Aí a terceira já não senti quase nada. Aí depois pode enfiar dentro do buraco, pode fazer dentro do corte, né? Aí pode costurar, você não sente. Eu falei para ele, já pensou que droga forte que é essa? Se não tivesse isso, hein? Tem que amarrar o cara, pôr o braço lá, amarrar o peão e mandar a agulha, né? Não tinha outro jeito, aí. Não tem anestesia, você já pensou? Um dedo, um cortadinho desse aqui no dedo, costurar sem anestesia, não tem cristão que aguenta, moço. Sabe? Agora preste mais atenção no que eu vou falar aqui. Existem pessoas que ainda estão remoendo feridas passadas. Você ainda está conectado com quem te feriu, quando na verdade deveria celebrar aquele que te curou. Quando eu li isso aqui, eu falei, Deus. Existe pessoa remoendo feridas passadas. Ainda está conectado com o que te feriu. Lá atrás, 1900 bolinha. 1900 e tanto, o cara feriu, foi lá em casa, me xingou tudo, e eu fiquei com aquela mágoa no coração, que eu não consigo perdoar, lembrando o passado. E quando nós devíamos celebrar aquilo que nos curou. Não fica lembrando quem te machucou no passado, quem te feriu no passado. Celebra aquele que te curou. Nós somos curados, sarados por Jesus. Vamos ler Isaías 53, 4 e 5. Isaías 53, 4 e 5, ele fala assim, ó. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Pelas suas feridas, pelo seu machucado, né? Pisaduras. Eu não sei se você conhece, já foi. A gente foi criado na roça. Roça, não é sítio não, viu gente? É roça mesmo. E tinha umas tipo de sela que a gente comprava, arreio para pôr no cavalo. Só se pôs muito, aqueles bacheiros para ele não machucar. Mas tinha um tipo de arreio que você colocasse pouco, aquele pelego, bacheiro que põe embaixo do arreio, feria, dava pisadura no animal. O que é pisadura? A sela vai pegando ali e vai ficando na carne viva do animal. Chama pisadura. E aqui está falando, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Pelo machucado de Jesus nós fomos sarados. Por que a gente não celebra isso? Em vez de ficar lembrando do passado, de ferimento que o outro feriu, perdoa o irmão, celebra Jesus. Vamos aproveitar o que Jesus fez por nós? Amém ou não, gente?
Quando Deus quer atrair sua fé, Ele usa um processo. Algum processo para nos chamar a atenção para atrair a nossa fé. Isso que eu falei domingo. Quando Deus quer atrair você, Ele usa a dor. Quando Deus quer atrair sua fé, Ele usa um processo. Mas quando Ele quer atrair você para Ele, Ele usa a dor. Mas Deus é mau? Não. É porque quando a gente está na dor, a gente lembra mais de Deus. A gente fica mais sensível. Não é? A dor é o agente de Deus. Porque quando vem a dor, a gente clama por Deus. É porque só Deus pode aliviar a dor. A dor empurra a gente para Deus. A dor faz a gente aproximar de Deus. Não é? Todas as vezes que alimentamos nossa dor, deixamos de viver um propósito. Mas todas as vezes que vivemos um propósito, o Deus do propósito cura as nossas dores. Por isso tem João 8, 28. Sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Tem um propósito na sua vida? Então, às vezes a gente fica alimentando muita dor. Mas quando a gente crê que Deus tem um propósito na minha vida, esse Deus do propósito vai nos tirar a dor. Porque nós entendemos o que Deus quer de mim, o que Deus quer de você. É impossível crescer. É impossível crescer sem dor. Paulo tinha um espinho na carne, nós não vamos ler. Mas Paulo fala que esse espinho na carne foi um agente de quem? Um agente de Deus que veio para ele. Agente de quem? De quem foi o agente? Paulo fala um agente de Satanás. É o espinho na carne. Quando ele fala espinho na carne, meu irmão, a gente tem que ler a Bíblia e entender o que a gente está lendo. O que é espinho? Quem já entrou um espinho no dedo, na mão, no pé? Já entrou alguma farpa? Né? Farpa. Você está fazendo, entra. Espinho na carne é um negócio daquele jeito, que toca na alma, né? Aí você fica tentando tirar. E ó, irmão, tem espinzinho que a gente nem vê, mas a gente sente. Porque está na carne. Então ele tinha um espinho na carne. Nós não sabemos o que era. E ele orou. Ele orou por 3 vezes. Tem um texto aqui, mas não vou ler, porque não dá tempo. Paulo orou por 3 vezes. Senhor, tira esse negócio. Na terceira vez, Deus falou, basta. Não vou tirar. A minha graça te basta. Porque a minha graça opera na fraqueza. Esse espinho na carne punha Paulo fraco. Porque Paulo teve uma revelação muito grande. Ele foi até o 3º céu, falei agora há pouco. Ele foi até o 3º céu. E Deus pôs esse espinho na carne para ele não ensoberbecer, para ele não ficar orgulhoso. Sabia? Muito orgulhoso. Eu sou o cara. Ele falou, não, Deus pôs esse espinho na carne. E ele orou para tirar, não saiu. Deus falou, a minha graça te basta. Porque a minha força opera na fraqueza. Quando você está fraco, aí você está forte. Paulo entendeu isso. E ele morreu com esse espinho na carne. Deus não tirou. Para ele não ficar orgulhoso, né? Qual o problema dessa geração nova? Eles querem crescer no conforto. E não existe crescimento confortável. Todo crescimento gera dor. E dor não é confortável. Quando você está com dor, você não dorme. Né? Quantas vezes minha esposa bem está com dor, a gente vê que não dorme. Quantas vezes eu tinha dor, eu ficava caladinho, para não acordar ela, né? Senão, se está os dois ruins, como é que fica? Não tem que estar bom, pô, tá ruim, tem que revezar, né? Mas ela acordava, falava, você está sentindo dor? Tô. Foi 15 meses, sem alívio um dia. Nem o remédio tirava a dor. Nem o Tramal, né? Que é o segundo. Depois, acima do Tramal, só morfina. Tramal era fichinha. Então, as pessoas não querem sentir dor. As pessoas não querem... Quer crescer, mas sem sentir dor. Sem sentir, né?
É isso que eu falei aqui, ó. Eles querem crescer no conforto. E não existe crescimento confortável. Todo crescimento gera dor. E dor não é confortável. Se você não está pronto para sentir dor, você também não está pronto para crescer. A dor é o maior sinal de que você está vivo, meu irmão. Sim ou não? Quando você está vivo, você sente dor, você fala, nossa, eu estou vivo. Que beleza. Isso é bom demais, né? O tamanho da sua dor revela o tamanho do seu ministério, revela o tamanho do seu propósito. Quanto mais dor a gente sente, mais perto de Deus a gente chega. A dor nos ativa. O que é ativar? A dor movimenta a gente. O motor está parado, mas depois você ativa ele e começa a funcionar. A dor às vezes vem para nos ativar. Ô, acorda, você está vivo. Que bom que eu estou vivo. Quem pode dizer glória a Deus porque está vivo? Fica de pé. Fica em pé. Mas eu tenho que sentir dor? Não estou falando que todo mundo tem que sentir dor. Todo mundo pode crescer, meu irmão, pode crescer espiritualmente. Mas experiência nós temos que ter. Se a gente não tiver experiência, como é que você vai sarar as pessoas? Se a gente não for sarado, como que vão sarar os outros? Como que a gente vai abençoar outros se a gente não é abençoado? Se a gente não tem visão do reino de Deus, vão levar o povo para onde? Para um lugar que a gente não sabe? Para um lugar que a gente não conhece? Tem que levar o povo para um lugar que a gente conhece. É onde eu estive. Moisés levou o povo para o monte que ele encontrou com Deus. Então é isso que nós precisamos. Ter experiência com Deus para levar outras pessoas a ter experiência com Deus. Põe a mão no ombro do irmão e ora com ele. Fala, Deus, obrigado. Agradece a vida do irmão. Obrigado pela vida do meu irmão, Senhor. Obrigado pela vida do meu irmão, Senhor. Obrigado pela igreja, Senhor. Pelo grupo de irmãos que tem um só propósito, Senhor. Obrigado mesmo, Senhor. Pelo corpo de Cristo, Senhor. Obrigado mesmo, Senhor. Pela igreja que o Senhor está levantando na face da terra, Senhor. Dá-nos visão, Senhor, do Teu reino. Nos dê visão do Teu reino, Senhor. Que o Teu reino faça aqui na terra como é feito no céu. No céu está tudo em harmonia, Senhor. As coisas funcionam perfeitamente, Senhor. Faça isso na terra, Senhor. Traz o céu para a terra, Senhor. O Senhor vai trazendo a pessoa de Jesus para reinar os 1000 anos. É o reino milenar, Senhor. É o reino de justiça, onde não existe injustiça, Senhor. Onde o dinheiro não fala mais alto, Senhor. Reina em nosso meio, Senhor. Reina na terra, Senhor. Nós somos gratos a Ti, Senhor. Somos gratos pela vida do meu irmão. Somos gratos pela igreja. Somos gratos por esse momento, Senhor. Esteja fortalecendo cada vida, cada família. Onde você estiver, que o Espírito Santo te fortaleça para vencer, para ter experiência, para levar cura a outras pessoas, levar cura às nações, levar cura às famílias que estão desesperadas. Usa nossas vidas, Senhor.